Vou dar um recadinho antes aqui, só convidando as pessoas, né? E também falar sobre a nossa programação semanal. Então hoje, segunda-feira, nós temos o Evangelho, aqui pelo Instagram, às 19h30. E a fluidoterapia, às 22h30. Então quem ainda não faz a fluidoterapia e quer fazer, é só mandar mensagem pelo grupo do Instagram, né? Manda o nome, endereço, e toda segunda-feira, quer dizer, durante um mês, né? A pessoa manda, então daqui a um mês você não precisa mandar outra vez. Aí quando vencer o mês, aí se quiser renovar, né, se ainda precisando, manda de novo. Então todos os dias nós temos o Evangelho no Lar. Quem quiser participar também, é só mandar um recado aqui pelo Instagram e a gente vai mandar para a pessoa a página do Sinfonia da Vida, né? Pela mensagem. Depois a gente manda também a página do Evangelho e uma prece. Então a pessoa pode acompanhar. Então são todos os dias, de segunda a segunda. Nós também começamos domingo o programa Renascer. Então o programa Renascer é um programa que a casa tem já há um bom tempo, como a gente estava esperando, né, voltar as coisas ao normal, entre aspas, né, mas esse normal não vai acontecer tão cedo. Então nós começamos esse grupo no domingo, 5 horas da tarde, pelo Google Meet, é isso? Quem quiser participar também manda recado aqui pelo Instagram e a gente manda, né, a gente combina aí de mandar o link do Google Meet, aí a pessoa pode entrar todo domingo e participar. Muito legal, esse domingo foi ótimo. O programa Renascer é muito legal, né? São os textos que a gente vai lendo, estudando e compreendendo melhor quem somos nós, o que é que nós realmente estamos fazendo aqui na Terra, né? E outro recado é que hoje o grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz faz 30 anos, né? Então no dia 8 de junho de 1990, é interessante que foi exatamente nessa casa que aqui funcionava o Abrigo Tiradentes, que hoje tem um prédio novo aqui atrás, né, desse aqui, e foi exatamente numa sala, naquela sala ali, ó, que nós começamos as primeiras reuniões do grupo. Então começou dentro do abrigo, né? José Meirelles, Zé, Solange, um monte de gente começou nessa época aqui, eu também morava aqui nessa época, e depois passou para outra sede e agora voltou para cá, né? Então, 30 anos nós estamos comemorando, né? Então hoje é motivo de muita festa. E a Isabela, que nem era nascida ainda, vai fazer a explanação na noite de hoje aqui, né? Então eu vou ler uma mensagem que o pessoal até recebeu esses dias, né, uma mensagem para o Caminho da Luz. Salve, Caminho da Luz, salve, caminho bendito, caminho de paz, de amor, caminho de cores, de nuances mil, estrada do labor, salpicada de flores e de verdes campos, onde são cultivados os lírios da fraternidade universal. Salve, caminho da luz, caminho dos Meireles, caminho do Alferes, caminho dos caboclos, dos preto velhos e dos doutores. Nele todos se encontram num abraço de paz e dedicação. Caminho que nos leva ao núcleo maior, aquele que Maria escolheu para exercer o seu amor por nós. Somos caminheiros, somos viajantes, perseverantes, que não saem da rota. Somos irmãos do caminho, somos irmãos do caminho da luz. Com meu abraço fraterno, irmão do caminho. Então, com essa mensagem nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
que é todo amor e bondade e nos dá sempre as melhores oportunidades que nós precisamos para o nosso progresso. Nosso Mestre Jesus é o nosso melhor conselheiro. Quando estivermos com alguma dificuldade, vamos abrir o Evangelho, vamos ver o que aquela página na qual nós abrimos ali tem a nos aconselhar. E com certeza, meus irmãos, Jesus nos deixou esse legado maravilhoso, né, do seu exemplo de vida, para que nós seguíssemos o caminho da luz. O caminho da luz são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e o seu exemplo. Agradecemos também a espiritualidade amiga, nossos protetores, nossos amigos, que estão caminhando junto conosco e querem, com certeza, que todos nós brilhemos nesse caminho. E agradecemos a nossa mãe Maria de Nazaré, nossa protetora aqui do núcleo Maria de Nazaré, né, uns irmãos que trabalham conosco nas nossas reuniões, de todos, né, de auxílio espiritual, da fluidoterapia, do programa Renascer, uma equipe maravilhosa que nos acompanha do núcleo Maria de Nazaré. Sendo assim, pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Tá vendo? Boa noite. Hoje a gente vai estudar um pouquinho junto sobre a parábola do mal rico, que é uma parábola que fica no capítulo 16, se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. Antes de tudo, né, agradecendo a oportunidade de terem me colocado na incumbência de fazer a explanação desse dia, nessa casa que já frequento desde que eu tinha 14 anos. Então, tenho uma relação muito próxima com a casa, graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Bem, essa parábola, ela está no Evangelho de São Lucas e ela consiste na seguinte história. Existiam dois homens, um homem rico, que, de acordo com a parábola, se vestia de púrpura e linho. Então, ele tinha, né, uma questão de consumo, né, e tinha uma vida luxuosa, porque a púrpura, né, e o linho, eles eram materiais mais nobres. E o homem pobre se chamava Lázaro. Lázaro, ele morava nas ruas, ele não tinha uma casa, ele tinha diversas doenças na pele, né, então ele tinha úlceras, e ele ficava perto da casa desse homem rico na esperança de comer as migalhas dele. Isso nunca acontecia, né? E um certo dia os dois vieram a desencarnar. Lázaro foi recebido pelos anjos e levado até Abraão, e o rico foi encaminhado para o inferno. Estando lá nesse inferno, o homem rico observa Lázaro lá em cima no céu e grita, né, pedindo ajuda. O vê junto com Abraão no céu e pede para que ele venha lhe molhar a ponta do dedo para refrescar um pouco a sua agonia daquele fogo, né, em que ele estava inserido. Abraão então lhe responde a sua súplica e diz que os dois receberam aquilo que colheram na terra,
que Lázaro sofreu com resignação as suas mazelas aqui na terra, e por isso ele merecia estar onde estava. E o mal rico, ele não fez aquilo que ele deveria ter feito com a fortuna dele. Nunca olhou para Lázaro, nunca pensou em ajudá-lo em nenhum momento, nem a nenhuma das outras pessoas que também necessitavam de ajuda. Então, seria o inferno o lugar onde ele deveria estar. O rico pede, então, que sejam avisados os seus parentes que estão na terra para que eles despertem e não caiam na mesma tentação em que ele caiu. E aí Abraão lhe diz que nas Escrituras já está tudo muito claro. E que mesmo que os mortos ressuscitassem e fossem lá avisar os seus parentes, eles não ouviriam. Porque já que eles não tinham ouvido as Escrituras, não ouviriam a mais ninguém. Bem, essa é uma breve parábola que está dentro desse capítulo, mas nela a gente pode tirar diversas lições, né? Esse capítulo, né, como já disse, se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente pode destrinchar um pouco esse título para pensar o que ele quer dizer. Nessa passagem de São Lucas, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra do hebraico que significa dinheiro. Mas não apenas dinheiro. Ele também pode ser usado para descrever a cobiça e o apego às coisas materiais no geral. E servir, né, significa trabalhar em favor de. Então, como a gente viu nessa passagem de São Lucas, em que ele fala que não dá para adorar dois senhores, aquele que adora as coisas materiais, ela não consegue adorar a Deus e os valores espirituais. É importante que aqui a gente pense um pouquinho sobre isso. O Espiritismo, ele o tempo inteiro nos faz pensar e nos chama para tomar responsabilidade sobre a nossa vida. Tomar as rédeas, né, como a gente pode dizer, através da fé e da razão. Então, pensando um pouquinho sobre isso, essa simbologia, né, de falar sobre o dinheiro, ela pode servir a todos nós. Então, voltando um pouco na história, a gente pode pensar, afinal, o que é o dinheiro? Para que serve o dinheiro? Inicialmente, se a gente for pensar antes, né, da invenção do dinheiro, porque o dinheiro ele não surgiu, ele não é uma criação de Deus, então ele não está aí desde sempre, ele foi inventado. Antes da invenção dessa moeda, as pessoas trocavam as coisas de forma de escambo. Então, se eu plantava batata e o outro vizinho meu plantava beterraba, eu precisava de beterraba, eu ia trocar com ele, a gente ia estabelecer um valor, quantas batatas equivalem a tantas beterrabas, e assim a gente ia conseguir aquilo que a gente precisa. Lógico que com o passar do tempo as coisas foram ficando muito mais complexas e existia uma dificuldade de você conseguir falar quantos de um vale exatamente em relação ao outro. Então foi
tido, né, a ideia da criação de uma moeda, de um objeto que funcionasse apenas para esse tipo de troca e que ele seria a base para facilitar essas trocas. Esse material inicialmente já foi feito de metais ou até madeira, enfim, mas que ela tinha justamente essa função, né, de facilitação de troca. O grande problema é que ao longo do tempo as coisas foram meio que fugindo um pouco dos seus significados originais. Então as coisas que tinham valor de uso, como a gente pode dizer, né? O valor de uso, por exemplo, de um livro, ele é o da leitura, o valor da aquisição do conhecimento, ou de um copo que seja para tomar água, ou outros líquidos. Com o passar do tempo, o dinheiro ele foi se tornando não só um facilitador de trocas, mas ele foi ganhando um valor em si. Isso acontece no dinheiro, ele acaba sobrepondo o valor de uso das coisas com o passar do tempo. Então, as coisas foram ganhando não só o valor financeiro que aquilo ali representava, mas também status e se distanciando do objetivo final de uso daquelas coisas que seriam compradas com aquilo. Então a gente pode ver muito, por exemplo, hoje em dia, coisas que, por exemplo, uma camisa, ela tem o valor de uso de ser vestida, de cobrir, né, o corpo, proteger do frio ou do calor a pessoa que está usando. Mas se ela tiver uma marca específica, ela pode custar o triplo ou infinitamente mais, porque ela já não tem só aquele valor do uso, ela já ganha um valor a mais naquilo. É importante que a gente pense sobre isso, porque a gente foi naturalizando isso ao longo da história. Então, as pessoas acabam dando o valor às coisas, como diz na própria passagem, né? Você acaba dando um valor muito grande a essas coisas materiais, que no fim das contas, se a gente for pensar racionalmente sobre isso, começar a viver para a matéria. Então, ao invés de trabalhar, ganhar um salário, lógico, para manter as coisas básicas da vida e viver uma vida simples com aquilo que é necessário, a gente já não acha isso suficiente. É a lógica da escassez, né? Então a gente sempre pensa no que está faltando. Se eu tenho 10 pares de tênis, mas eu não tenho um daquela outra cor. Ou se saiu um novo lançamento de tênis, hoje em dia até é comum, né? Algumas pessoas compram tênis e deixam o lacre da marca para poder mostrar que é novo e tem um outro status, né? Essas coisas todas vão distanciando a gente do valor real que as coisas realmente têm. E pensando nisso, a gente tem um novo ressignificado, uma ressignificação das coisas na sociedade. Então, a riqueza que inicialmente ela é oferecida como uma função de uma responsabilidade. A gente sabe que a sociedade, ela, ao longo do tempo, sempre teve desigualdades de classe, tinha a nobreza em determinadas épocas e tinha o restante da população. E hoje em dia, né, a gente tem as classes ricas e os trabalhadores, né?
essas desigualdades sempre existiram. E justamente também como reflexo das nossas próprias desigualdades de valores. Sabendo disso, né, de acordo com as necessidades do nosso planeta, a riqueza ela também tem a sua função. Ela, como a gente pode pensar assim na frase que o tio do Peter Parker diz a ele no filme do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ou melhor, quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então ele poderia colocar nesses termos. A gente tem consciência de que tudo que nós temos, ele é emprestado por Deus. Nada é nosso. Então nós encarnamos e a gente nasce aqui na Terra com o objetivo espiritual de evolução. E todas as coisas que a gente tem, elas têm a função de facilitar ou de nos dar a oportunidade para que essa evolução aconteça. Então a gente tem em contraponto a vida material, que é uma parte necessária da nossa vida, mas ela não pode se sobrepor ao valor da vida espiritual. Pensando nisso, quando no Evangelho eles falam sobre qual é a função da riqueza, inicialmente a gente pode até pensar que a função de uma pessoa rica seja se desvencilhar daquilo que ela tem, dar aos pobres e viver uma vida voltada a Deus. Mas isso seria fugir, de certa forma, da responsabilidade que a riqueza traz. Porque a riqueza ela nos dá a oportunidade de escolha e de administração desses bens. Então, inclusive no Evangelho, eles dizem que esse dinheiro deveria servir para a humanidade. Então, no financiamento de pesquisas na ciência, no financiamento de novas formas de administração de recursos naturais. Então, esses recursos financeiros e materiais, eles devem servir em prol da humanidade. E todos aqueles que acabam se perdendo nas reais funções da riqueza, perdem uma grande oportunidade que lhes é dada. Uma provação, de certa forma, muito grande, porque são grandes as tentações de se perder nos valores terrenos. Enquanto a sociedade inteira diz uma coisa, o Evangelho nos chama a atenção para outro lado completamente diferente. Então, é muito fácil, né, que a gente comece a dar valores às coisas que não têm o valor que deveria. A gente se perde desse valor real, desse valor de uso das coisas. Nesse capítulo, a gente também vê a parábola dos talentos, que é aquela parábola em que tem 3 ferros e que o Senhor distribui os talentos e sai, né, em viagem. Quando ele volta, 2 multiplicaram e 1 enterrou esse talento. Essa multiplicação, às vezes, as pessoas podem interpretar de que a intenção do dinheiro é fazer mais dinheiro, ou aquele que enterrou o dinheiro, ele perdeu a oportunidade de fazer mais, né? Mais daqueles talentos. Mas se a gente for observar direitinho, enterrar o talento, ele também pode ser visto como o gasto com aquilo que não deveria ser gasto, né? O uso desse dinheiro para fins que não são nobres, que não são para fins de valores espirituais. Mas pensando agora na nossa realidade,
nós que não somos ricos, qual é a nossa função, afinal, em relação a tudo isso? Se a gente for pensar nesse exercício de voltar atrás e parar de pensar um pouco nessa lógica que a gente tem na sociedade e voltar racionalmente à lógica da realmente qual é o valor real das coisas, a gente tem um movimento até bem interessante que vem acontecendo ultimamente, assim, de uns anos para cá, e que eu acho muito importante que a gente pense nesse momento em que a gente está passando por uma oportunidade, né, que a gente pode chamar assim, de repensar diversas coisas durante esse período de pandemia. Dentro de casa, a gente pode ter agora mais tempo para pensar sobre tudo, sobre quais são os valores que a gente dá às coisas que a gente tem, quais são os reais valores das coisas. Esse movimento que eu vinha falando é o movimento do minimalismo, que o minimalismo ele significa a escolha racional por aquilo que é necessário. Isso significa que eu não posso ter uma casa bonita, ou que eu não posso enfeitar a minha parede da minha casa com quadros e outras coisas, ou que eu deva viver só com aquela comida básica para que eu possa sobreviver. Não é isso. A gente, fugindo da lógica consumista em que a gente está inserido e pensando racionalmente sobre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente almeja, a gente começa a estabelecer uma relação diferente com as coisas em si. E tem uma série muito interessante na Netflix, que é de uma moça, né, que ela se chama Marie Kondo. E ela tem uma técnica em que ela vem aperfeiçoando há um bom tempo, né? Ela é asiática, e ela fala muito sobre essa nossa relação com as coisas. De acordo com o método que ela utiliza, ela faz com que a gente reveja tudo aquilo que a gente tem. Então, por exemplo, ela vai orientar uma pessoa a organizar um guarda-roupa. Tira-se tudo o que tem dentro do guarda-roupa, organiza tudo por categorias e, observando cada item individualmente, ela pede que a gente faça o exercício de pensar: essa coisa me faz feliz? Isso é muito interessante, porque a gente perde essa relação com aquilo que a gente tem, né? A gente tem até uma relação assim com alguns objetos especificamente que trazem memória, mas tudo aquilo que a gente tem, a gente precisa ter uma relação muito profunda com a gente também. Não de apego, mas de saber a importância daquilo, do porquê é que eu tenho esse determinado item. E aí, de acordo com a sua resposta, aquilo vai permanecer ou não na sua vida e na sua casa. Caso a pessoa diga que aquilo dali não me traz felicidade, ou seja, uma coisa que só está trazendo acúmulo, uma coisa que só está ocupando espaço, hoje em dia, ela pede que faça o seguinte: agradeça o objeto, aquilo que ele foi útil algum dia, e que em seguida dê um novo destino a ele. Parece engraçado, né? Você agradecer a um objeto e tal, mas ela faz isso não só com essas questões de objetos de roupa e outras coisas, mas também com a própria casa, com refletir sobre a importância da casa que a gente tem, e essas relações elas precisam estar muito mais próximas da nossa racionalidade, né? Não viver apenas pelo impulso. É importante que a gente pense o seguinte: todas as coisas materiais produzidas, elas são frutos do trabalho de pessoas e
de recursos naturais que foram gastos para que aquilo dali existisse, né? Então, para que eu tenha esse computador, todas as peças dele tiveram que passar por um processo muito longo de produção. Desde da imaginação e da ação do engenheiro que pensou na questão técnica, seja o trabalhador que estava operando a máquina, seja os recursos naturais para fazer o plástico e para fazer todos os eletrodos que existem nele. Tudo isso está aqui contido nesse objeto em que eu tenho contato. Por isso é importante ter respeito e dar o valor real a tudo aquilo que existe e garantir que esses recursos eles foram usados da melhor maneira possível. Então, ser racional em relação àquilo que a gente tem, pensar racionalmente sobre tudo isso, é dar o devido valor e a importância que aquele objeto e a materialidade no geral nos traz, né? É importante que a gente saiba que o mundo ele tende ao equilíbrio. Então, se determinada pessoa ela consome exacerbadamente ou que ela acumula dinheiro ou que ela acumula recursos de uma forma que apenas pelo acúmulo, em algum momento isso vai refletir na sociedade e no nosso convívio na escassez para uma outra pessoa. Então, se a gente pensar sobre esse equilíbrio e a gente pensar mais racionalmente sobre o nosso consumo e nossas relações com os bens materiais, a gente pode ir dando passos, né, adiante para que esses recursos sejam usados de melhor forma. Hoje em dia, se todos nós pensarmos racionalmente sobre a nossa relação com as coisas e com aquilo que é necessário, com certeza o meio ambiente a gente teria um impacto muito positivo em relação a ele, em relação às desigualdades no geral. Para finalizar, lembrando que a gente está chegando na época de festa junina, tem uma letra de um forró que é muito cantado, né, lá no Nordeste, que diz o seguinte, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre a nossa responsabilidade em relação às coisas. Nesse trechinho ele fala: boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas eu tenho culpa porque eu sou filho do dono. Então, tanto as questões ambientais quanto as questões sociais, elas são responsabilidade de todos nós. Então, a gente precisa começar a olhar um pouco mais sobre as nossas práticas individuais para que isso reflita no coletivo também. É isso. Vou só lembrar aqui, né, agora. Bom, gente, só para lembrar quem não pegou no começo, né, os recados aí que a gente deixou, está dizendo, né, que hoje, segunda-feira, toda segunda-feira, às 19h30, o Evangelho, aqui pelo Instagram. A fluidoterapia também é hoje, às 22h30. Quem quiser se inscrever para a fluidoterapia, só mandar mensagem pelo Instagram. Então também toda segunda-feira a fluidoterapia. E o programa Renascer, né, como eu tinha dito, todo domingo às 17 horas. Então quem quiser também participar do programa Renascer, foi muito legal, né? Foi um grupo grande começando e a gente sempre pede, quem quiser participar, é só também mandar mensagem aqui pelo Instagram, que a gente também vai mandar o link para a pessoa poder participar
desse grupo de estudo e discussão, né? E também sobre o aniversário, né, do grupo Fraternidade Espírita Caminho da Luz, esse no qual nós estamos aqui, completando 30 anos. Então já é de maior, ele já está trabalhando bastante, graças a Deus. Eu me lembro até que numa das reuniões a espiritualidade perguntou para nós se nós queríamos trabalhar. E a gente, todo mundo, né, falou: nós queremos sim. Então se preparem, que quando vocês estiverem preparados, o trabalho vai chegar. E a gente começou, né, a participar dos grupos de estudo e entrar cada vez mais gente no grupo e tal. E ultimamente, de uns anos para cá, realmente o trabalho começou. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, nessa época agora que nós não estamos podendo fazer as reuniões presenciais, estamos fazendo, todos os dias tem reunião, né? Seja Evangelho no Lar, seja aqui, seja nesse grupo agora do Renascer, e também temos 3 grupos, terça, quarta e quinta, de auxílio espiritual. Quem também tiver com algum problema e quiser, também alguém que desencarnou e quiser que a gente faça prece, né, para essas pessoas, pode ser que esteja com problemas de saúde também, pode também mandar mensagem ou pelo Instagram, ou se a pessoa participa dos grupos, pelo WhatsApp, também pode mandar mensagem, que a gente sempre vai colocar os nomes, né, nome e endereço. Então vamos agradecer aí a todos por estar participando conosco dessa reunião. Agradecer a Deus por tudo que nós temos. Se tivermos bens materiais, que possamos realmente saber usá-lo e empregá-lo da melhor forma possível, investindo, né, no desenvolvimento, no trabalho, com certeza estaremos aplicando bem esses recursos. Que estejamos sempre atentos nas mensagens do Evangelho. Toda vez que precisarmos, vamos consultar. O Evangelho é o nosso melhor conselheiro. Sempre, com certeza, vamos nos abrir numa página que tem uma mensagem que a gente vai falar: essa mensagem é para mim. Sempre assim. E agradecer também toda a espiritualidade por todo o apoio que nos dá para que a gente possa cumprir bem aquilo que nós determinamos passar nessa encarnação, seja na riqueza ou seja na pobreza. Tudo passa. O importante é nós chegarmos no plano espiritual com a bagagem que Jesus nos diz que é a mais importante, que é o tesouro do coração. E agradecemos também a nossa mãe, Maria de Nazaré, que nos abençoe a todos, que ilumine todos os nossos corações, o coração de todas as pessoas, aqueles irmãos que estão necessitados, seja no caso de doença, seja financeiro, seja nessa época agora, né, da pandemia aí, aqueles que estão desencarnando e aqueles que também estão doentes. Que Nossa Senhora possa iluminar a todos. Que assim seja.